Olá, bom dia. A professora já me apresentou e vejo que o currículo está até desatualizado, que eu era pós-doutoranda do programa e hoje eu sou professora. E o que eu venho apresentar hoje para vocês diz respeito a esse trabalho de pós-doutorado que eu desenvolvi, juntamente com a professora Deise Rebelato, lá da USP de São Carlos, que diz respeito a análise de eficiência de hospitais universitários federais. Quando eu montei a apresentação, eu tive que buscar lá um contexto, um histórico dessa coisa dos hospitais universitários federais, que o Rodrigo já trouxe aqui. Tá? Então, certamente, eu vou avançar bastante na apresentação. A estrutura da apresentação está assim montada, iniciando com contexto, apresentando o Hospital Universitário Federal, o REUF, EBSE, as etapas da pesquisa, os resultados, considerações finais e conclusão. Então, qual é o contexto? O contexto, a gente tem aí a administração pública responsável pela segurança, cultura, educação, bem-estar da população e saúde. Criação do SUS, com a Constituição de 1988, garantindo o acesso gratuito à saúde. E aí vem os hospitais universitários federais. Como o Rodrigo mencionou, a tendência é que eles se tornem 100% SUS. É um centro de referência de média e alta complexidade, atendendo o SUS. Então, eu vou passar aqui no que diz respeito aos hospitais universitários federais, ao REUF, ao Programa Nacional de Reestrutura dos Hospitais Universitários Federais, a EBSE também, que o Rodrigo apresentou. E vamos seguindo num ponto que diz respeito exatamente a uma estrutura da EBSE que é proposta de uma maneira enxuta. A gente tem aí o organograma organizacional e, lá embaixo, a gente tem uma estrutura que conta com uma gerência de atenção à saúde, uma gerência de ensino e pesquisa e uma gerência administrativa. Então, isso foi um grande avanço da EBSE para reestruturar esses hospitais. Aí, um grande problema relacionado à mão de obra, que foi mencionada, essa coisa de o pessoal não haver concurso público por muito tempo, e, a partir disso, a mão de obra passou a ser composta por pessoal de fundação, e isso onerou muito os hospitais universitários federais. E aí vamos falar da pesquisa propriamente dita, pulando essa parte da contextualização. Foi feita análise envoltória de dados, uma análise de eficiência por envoltória de dados. Num segundo momento, paralelamente, inclusive, a gente elaborou um instrumento de coleta de dados. A partir disso, a gente fez consultas especialistas e a gente foi a campo. Isso que foi bem bacana, porque, ao escutar o Rodrigo falando, ele tem uma visão da empresa, da EBSE. E, indo lá nos hospitais, a gente escuta as queixas dos hospitais, os elogios e os problemas que os hospitais, na prática desse processo de transição, vêm enfrentando. Então, o objetivo principal foi analisar a eficiência dos hospitais universitários federais no atendimento em atividade de pesquisa, atendimento à população, na assistência, na condução de atividade de pesquisa e de ensino, na formação de recursos humanos. Foram selecionados, nessa primeira etapa da análise envoltória de dados, 30 hospitais universitários federais. E aí a gente trabalhou com algumas variáveis de input, que foram leitos ativos operacionais, docentes, profissionais, área construída, gerando projetos aprovados no Comitê de Ética em Pesquisa, gerando residentes, tanto médicos quanto profissionais, e a autorização de internação hospitalar, representando a dimensão assistencial. Os dados foram coletados na plataforma REUF do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. E, no segundo momento, paralelamente, a gente foi construindo um instrumento de coleta de dados para quê? Para que, feito esse ranking de eficiência com essas variáveis, a gente pudesse selecionar o que a gente ia investigar no momento de visita a esses hospitais. A gente utilizou como documento de apoio o Manual das Organizações Prestadoras de Serviço da Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA,
E também a gente utilizou os padrões de acreditação da Joint Commission para hospitais. E aí a gente seguiu aquela estrutura organizacional proposta pela EBSER, considerando a gerência de atenção à saúde, ensino e pesquisa e a gerência administrativa. E construímos o instrumento de coleta de dados baseado nisso. Então, aqui, a gente tem... Foi em formato de questionário, né? A gente tem um de gerência e atenção à saúde. Então, tem uma série de questões que foram consideradas, baseadas naqueles documentos. A gente também montou, né, esse instrumento de ensino e pesquisa, referente à gerência de ensino e pesquisa, e, por fim, um instrumento que deveria ser referente às questões que a gente ia fazer à área administrativa dos hospitais. Elaborado esse instrumento, a gente precisava validar, né? A gente precisava verificar se esse instrumento era viável, se era aplicável ou não. E a gente consultou alguns especialistas. Primeiramente, a gente foi na Universidade Federal de São Carlos, né, lá no hospital da universidade, e conversamos com especialistas em acreditação hospitalar. Além disso, a gente também consultou especialistas da EBSER, né, lá dentro também do Hospital Universitário de São Carlos e, propriamente, lá em Brasília, na sede da EBSER. Isso. Do Hospital Universitário e do HCPA. Né? O HCPA é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que o Rodrigo mencionou que é uma empresa, né, uma empresa pública e que é considerado o modelo para a EBSER. Né? É como se fosse onde chegar. Né? Nós fomos lá no HCPA, o Marcel, a professora Deise e eu, e aplicamos esse questionário e validamos isso. Né? E, a partir daí, a gente começou a trabalhar com os resultados. Os resultados gerados por essa pesquisa, primeiro, se referiu à eficiência geral. Né? Vamos falar em eficiência? Tá. Mas o hospital universitário tem 3 funções básicas. Atendimento à saúde, atendimento à população, né? Ensino e pesquisa. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos pensar numa eficiência geral e depois vamos quebrar essa eficiência em eficiência em assistência, eficiência em ensino e também a eficiência em pesquisa. E, a partir desses rankings, nós fomos a campo. Né? E temos aí a etapa, os resultados de estudo de casos. O que é que a gente teve na eficiência geral? Eu mantive os nomes dos hospitais, porque a gente utilizou dados secundários para fazer essa análise. Né? Então, a gente tem os hospitais mais eficientes, os hospitais menos eficientes, e, trabalhando os resultados disso, eu considerei que havia uma tendência referente à localização desses hospitais. Né? A gente tem, em primeiro, segundo e terceiro lugar, os hospitais localizados no interior de seus estados. Né? Um lá no Rio Grande do Norte, outro no Mato Grosso do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então, entre os 5 hospitais mais eficientes, 3 deles estavam localizados no interior dos seus estados. Os 4 menos eficientes, que estavam lá no Rio Grande do Norte, que estavam lá em Manaus, lá no Amazonas, estava na Federal de Minas Gerais e em Goiânia, são situados em capitais. Né? E eles estavam aí contando com a eficiência mais baixa do ranking. Então, foi uma tendência que a gente encontrou desses resultados de eficiência geral. Por outro lado, o Hospital São Paulo e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, encontrado entre os 5 mais eficientes, eles são da capital. E como é que eles estavam lá, né, entre os mais eficientes? E aí tem a questão que o Rodrigo já tratou sobre o HCPA, né, que é uma empresa pública, e a questão do Hospital São Paulo da Unifesp. O Hospital São Paulo da Unifesp, ele não aderiu à EBSER. Né? É uma empresa privada. Confere. Tá. Uma fundação. Então, como ele não tem como ceder as suas instalações para a EBSER. Né? O processo de se tornar EBSER
precisa disso. Então, ele foi impossibilitado de se tornar EBSER. E, além disso, né, os profissionais de lá do Hospital São Paulo, considerando essa transferência de gestão ou não, consideraram que o modelo de gestão adotado já pelo Hospital São Paulo é um modelo mais avançado do que o proposto pela EBSER. Então, eles optaram por se manter assim, eu não sei até quando. Então, esses 2 hospitais estão entre os mais eficientes, mas eles não são EBSER, né, e eles estão na capital. Então, é uma tendência que a gente encontrou. Então, são 100 contratos com a EBSER, e, além dessa questão, eles são serviços não exclusivos ao SUS. Ou seja, eles possuem leitos disponíveis para atendimento por convênio, né? Então, cria aí uma diferença entre o que é ser EBSER e o que não é. A eficiência e assistência, a gente viu repetindo 2 hospitais que se encontraram como mais eficiente na geral, se repetiu aqui na assistência. E aí eu destaco o Hospital Universitário Ana Bezerra, que é uma maternidade lá no interior do Rio Grande do Norte, que prima pelo cuidado multiprofissional com foco no paciente. Dos hospitais que foram investigados e que, quando eu trouxer os resultados de estudo de caso, a gente vai retomar, o Hospital Ana Bezerra foi um que eu observei que realmente eles têm essa preocupação e, na prática, acontece essa coisa do cuidado ao paciente e dessa coisa do multiprofissional, né, que isso pode, e eu acredito que, com certeza, leva a uma eficiência maior na assistência. Além disso, é um hospital materno-infantil, né, específico, com uma especialidade muito definida e de pequeno porte. Então, esses fatores puderam levar ele a ser considerado um dos mais eficientes. Quando a gente olha o Hospital Universitário de Santa Maria e o Hospital Universitário Ana Bezerra, que está lá no interior do Rio Grande do Norte, a gente observa que eles são hospitais de referência da região. Então, eles estão entre os 3 mais eficientes em assistência. Então, se eles são referência na região, eles são polos catalisadores de pesquisadores dessa região, né? E não só isso, que, na verdade, eu estou falando de assistência ainda, polo onde as pessoas querem ir, né? Porque são hospitais de referência e, teoricamente, os melhores, os médicos treinados, atualizados estão lá. Então, no fim, o Hospital Universitário Ana Bezerra atende pacientes de regiões que conta com 6% da população estadual, né? Então, a demanda por ele é bem grande. E o Hospital Universitário Santa Maria é o único hospital público da região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul. E ele considerado, né, o único considerado referência para os pacientes de alta complexidade. Então, naturalmente, ele pode estar aí pensando num sistema de demanda puxada, né? Eles podem estar funcionando com esse sistema, pela característica de ser porta aberta. O que acontece? Eles precisam otimizar os seus recursos e, a partir disso, eles vão conseguir atender a maior parcela possível da população, o que pode os tornar mais eficientes. Quando a gente fala em eficiência em ensino, a gente tem uma Ana Bezerra se repetindo novamente, que é essa maternidade lá no interior do Rio Grande do Norte. O HUP é o único que foi classificado entre os 5, né, eficientes na eficiência geral e que se repete mais uma vez na eficiência de ensino, como se repetiu na eficiência em assistência. É um hospital de pequeno porte e consegue, mesmo com poucos recursos, né, aumentar sua produção em ensino. E, por fim, a gente tem aí a eficiência em pesquisa. A gente tem o Hospital Ana Bezerra, novamente, o Hospital São Paulo e o Hospital da Federal de Grande Dourados. O que a gente conseguiu levantar? São hospitais situados no interior, né? O Ana Bezerra e o da Federal de Grande Dourados. E aí eles tendem a ser um polo catalisador de pesquisadores de instituições da região. O que a gente percebe? O Ana Bezerra é considerado referência para a área materno-infantil para os cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Embora seja situado no interior. E a Federal de Grande Dourado exerce um papel muito grande na região, muito fundamental no desenvolvimento de pesquisa da região,
porque atende 2 universidades públicas que tem na cidade e, além disso, atende também 3 instituições de ensino superior privado. O Hospital São Paulo, também considerado entre os 3 mais eficientes na eficiência em pesquisa, é um hospital diferenciado no que diz respeito a seus contatos, a suas relações institucionais, né? Possui parcerias com instituições da área de saúde e pertence ao Parque Tecnológico de São José dos Campos. Isso poderá, né, isso é uma evidência de que ele possa atuar melhor nessa coisa da eficiência em pesquisa. Pode levar a alcançar um bom nível de eficiência na admissão de pesquisa dessa maneira. Uma vez definido o ranking, né, e analisado de uma maneira geral, sem passar para a especificidade das visitas, das análises, a gente fez todo esse panorama. Agora, passando para a etapa de estudo de casos. Como é que a gente definiu quais hospitais a gente ia visitar, né? A gente tem um ranking e, desde a época do projeto, a gente definiu que a gente ia visitar os 4 mais eficientes e 4 menos. Por quê? Porque a gente queria ver uma realidade dos mais eficientes e queria ver também uma realidade dos menos eficientes. Né? A gente tinha um projeto de auxílio-pesquisa da Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, e esse recurso permitiu que essas viagens fossem realizadas. Então, dessa maneira, a gente foi lá no Ana Bezerra, né, nessa maternidade lá no interior do Rio Grande do Norte. A gente foi no Hospital Universitário de Grande Dourados, no Hospital São Paulo, lá na capital. Fomos também no Hospital Universitário lá em Santa Maria. Visitar e conhecer e aplicar aquele instrumento de coleta de dados que eu apresentei para esses hospitais mais eficientes. Mas também a gente teve a curiosidade de ir lá na Federal do Amazonas, né? A gente foi no Hospital Universitário Getúlio Vargas, lá em Natal também, no Onofre Lopes, no Hospital de Clínicas lá da UFMG e também lá em Goiás. E passeamos pelo Brasil, né? Como é que a gente fez? A gente foi em Natal, lá no Rio Grande do Norte, visitou tanto o Hospital Universitário da capital, quanto essa maternidade que eu mencionei aqui. Fomos lá em Grande Dourados, no Hospital Universitário. Fomos lá em Goiânia. Fomos lá em Belo Horizonte. Depois a gente desceu lá no Rio Grande do Sul. E depois a gente passou por São Paulo e subiu lá para Manaus, né? Essas visitas aconteceram desde setembro, outubro de 2015 e foi até fevereiro, março de 2016. A gente contou com apoio forte aí do Rodrigo, do José Rubens Rebelato, nessa coisa do contato com esses hospitais, para a gente poder agendar essas visitas. O Hospital São Paulo foi o único hospital visitado que não era EBSER. A gente observou que os hospitais universitários estão em processo de capacitação dos seus profissionais, como mencionado pelo Rodrigo. Possuem uma parceria aí, EBSER e Sírio-Libanês, no sentido de estimular a capacidade de aprender, desenvolver perfil de trabalho com a equipe, postura ética, colaborativa e compromissada com as necessidades da sociedade. Além disso, aprofundar o conhecimento nessa área de gestão, de saúde e educação, que tem um produto final, que é o Plano Diretor Estratégico, que eu também tive acesso na hora de análise de resultados. E, além disso, teve um projeto interessante mencionado por alguns dos hospitais que a gente visitou, que é o Projeto Catalunha, que tem essa tendência de fazer uma análise da gestão da oferta. Né? Pensar na gestão da oferta. Não simplesmente a gente ofertar o que a gente tem para ofertar, mas sim entender todo o contexto, para, a partir disso, a gente pensar, os tomadores de decisões, pensar no que fazer. Né? Então, observa a grandiosidade da atuação da EBSER para o desenvolvimento desses hospitais. As visitas, né, na maioria das vezes, durou 2 dias, que o objetivo era aplicar, né, esse instrumento de coleta de dados e também conhecer as estruturas físicas dos hospitais. A gente foi no Ana Bezerra, não sei como é que eu estou de tempo, Regiane. Tá. A gente foi no Hospital Ana Bezerra, a gente encontrou uma forte atuação com foco no paciente, assistência à mulher. É um hospital com atendimento pediátrico também. Se tornou EBSER em 2013.
E aí a gente conseguiu identificar alguns problemas que esses hospitais eles mencionaram ou eles escreveram nesse plano diretor estratégico, né? Um deles se diz respeito à operacionalização dos processos de gestão de insumo, de serviço e de pessoas, né? Então, imagina, um hospital que tem esses problemas, tem problema com tudo, né? Além disso, um problema sério que foi um desafio que o Rodrigo mencionou para a EBSER é essa coisa da absorção e fixação de médicos no interior. A atual estrutura física tecnológica de informação, né, eles estão em processo, não sei como é que está agora, mas quando eu fui visitar, eles estavam em obra, e a estrutura deles é bem espaçada, assim, né? Então, eles têm uma casa para a área administrativa, uma casa para pediátrica, uma casa para maternidade. Fomos lá na Federal de Grande Dourados. É uma referência para a realização de exames, é porta aberta para serviços de ginecologia e obstetrícia. Se tornou EBSER em 2013, e o principal problema diz respeito à baixa oferta de serviços, né? Eles consideram que eles têm capacidade de ofertar mais e não ofertam por falta de uma orçamentação que permita isso. O Hospital São Paulo é uma outra realidade. É um hospital com atende diversas especialidades e possui atendimento também de porta aberta. E os principais problemas diz respeito ao clima organizacional, né? Foi mencionado aqui que com essa coisa da fundação existe dois tipos de contrato, né? O estatutário, que é realmente o funcionário público, né? E o pessoal via fundação, né? Era esse cenário que os hospitais EBSER tinham e que estão tentando resolver isso via EBSER. E aí o clima organizacional do Hospital São Paulo é uma coisa muito complicada, porque existe desses dois tipos de contrato de trabalho. A situação financeira justa, capacidade instalada é superior à capacidade de financiamento. Isso não aconteceu só no Hospital São Paulo. Eu escutei em muitos hospitais que a gente não produz tanto que a gente pode produzir, né? A gente podia produzir mais. Mas por que não produz? Porque o SUS não banca. O gestor público não banca. Por diversos motivos que até foge do conhecimento do pessoal, né? No Hospital São Paulo e também nos outros hospitais, eles mencionaram a coisa da orçamentação da tabela SUS desatualizada, né? Então, se o hospital faz um procedimento, o SUS não banca aquilo que realmente custa para o hospital. Em Santa Maria, a gente viu um hospital grande, porta aberta, aderiu ao EBSER em 2013, e os principais problemas de estrutura física inadequada, parque tecnológico defasado, modelo de gestão inadequado. Observe que os grandes problemas desses hospitais vão sempre para o mesmo caminho, e que é o caminho mencionado pelo Rodrigo, né, na apresentação dele. Lá em Manaus, não é a porta aberta, aderiu ao EBSER em 2013, e os principais problemas, política de recursos humanos, uma falta de articulação entre a Federal de Amazonas e o hospital, no desenvolvimento de suas atividades. Além disso, foi mencionada a sobrecarga de demanda. Então, imagine o que é. Lá no Amazonas, você tem um hospital universitário federal, o tamanho daquele estado, né? E foi mencionado que um problema grande lá diz respeito ao sistema de regulamentação. Porque a pessoa me falou, nosso estado não tem estrada, nossas estradas são rios. Quando a gente recebe a notícia de que a gente tem uma consulta, eu levo 2 dias para chegar lá, né? Então, tem um problema cultural muito forte, aí, regional e geográfico, né? Gestão insuficiente para práticas com foco em resultados e infraestrutura. Lá no Rio Grande do Norte, não é porta aberta, tem essas consultas, internações, é um hospital grande, completo, aderiu ao EBSER em 2013, e os principais problemas aí, modelo administrativo, modelo assistencial e uma capacidade ociosa. Eles podem produzir mais do que eles produzem. Em Minas Gerais, porta aberta, EBSER 2013, e os principais problemas, recursos humanos, déficit financeiro, processos mal definidos e gestão da clínica, infraestrutura física, informatização insuficiente.
vai sempre no mesmo caminho. Goiânia, porta aberta, aderiu ao EBSER em 2014. Principais problemas: gestão administrativa, falta de integração do hospital às prioridades do SUS, quadro de pessoal mal dimensionado, falta de sistemático monitoramento e avaliação de infraestrutura física e tecnológica. O que foi importante da visita, né? As visitas foram importantes porque a gente conseguiu detectar pontos fortes e pontos fracos desses hospitais. Todos, exceto o Hospital de São Paulo, estão passando por um intenso processo de adaptação frente a esse processo EBSER-REUF. Os problemas dos hospitais, por muitos anos sobrecarregados, uma crise de financiamento e dívida acumulada, quadro de servidores insuficientes, fechamento de leito, levou à contratação de pessoal via fundação, levou ao sucateamento e uma subutilização da capacidade instalada para a alta complexidade. Então, a gente tem aí, né, se antes o MEC trazia recurso para contratar esse pessoal via concurso público, isso aí foi por terra. E o que aconteceu? O valor de custeio que esses hospitais recebiam, eles começaram a utilizar para pagar o pessoal que era contratado via fundação, né? E aí o grande problema, foi aí que começou o grande problema desses hospitais. Então, problemas recorrentes se diz respeito a financiamento e dívida. E a tendência é que, apesar da resistência, né, listada também, mencionada pelo pessoal entrevistado, a tendência é que esses problemas se tornem coisa do passado. Por quê? Porque vai havendo uma dimensão de mão de obra, realização de concursos, eliminação de contrato via fundação, incrementos nos investimentos, aprimoramento do processo de gestão, que é tudo aquilo que o REUF, juntamente com a EBSER, pensa. E aí, algumas considerações finais. Alguns hospitais visitados disseram assim: a gente está no patamar superior ao proposto pela empresa, e que isso seria um retrocesso organizacional. Mas que, para os hospitais pequenos, os hospitais iniciantes, foi a solução para o funcionamento. E aí, o que aconteceu? A coisa do desequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, as despesas serem maiores que as receitas, traz uma resposta na tabela SUS que é considerada desatualizada. Vários procedimentos não são considerados nessa tabela, então é uma outra linha que deve ser investigada. Eu acho que abre aí caminho para muita pesquisa. Mas a pergunta é: os custos são calculados? Né? Fala-se que a tabela SUS é desatualizada, e deve ser mesmo, mas por que não pensar nesses custos de procedimentos hospitalares? E aí a EBSER começou a financiar, né, essa folha de pagamento, o que melhorou essa situação da dívida. Muita queixa também diz respeito às falhas no dimensionamento do pessoal. E nas entrevistas foi dito assim: o pessoal da assistência está bem atendido, o que está tendo problema é a coisa da administrativa, que ficou muito prejudicada. O outro ponto que eu achei muito impactante foi essa coisa do custo social, né? Como é que um hospital tem uma capacidade instalada superior à produção, ou seja, é possível produzir mais. Mas por que não produz mais? Porque o gestor não vai comprar. E aí a gente vem pensando nas parcerias que existem com o gestor, com os hospitais privados, com os hospitais filantrópicos, né? Então, muito hospital me disse assim: então, eu podia produzir mais, mas eu não vou produzir, porque ninguém vai me pagar. Então, isso é muito crítico quando a gente pensa em hospitais públicos, né? Isso é um grande problema social. Além disso, o retrocesso tecnológico, porque aí tem toda uma tecnologia envolvida que não é utilizada nessas atividades dos hospitais. Aí, sobre a centralização de compras, eu escutei falar que, como é centralizado, a EBSER atende um hospital e não atende outro, né? Fica prejudicado, porque eu não preciso daquilo, e a EBSER diz que eu preciso. Sistema de informação, mencionado pelo Rodrigo, que diz respeito a ser desintegrado, né? E não permitir o gerenciamento. E aí vem a GHU, com possibilidade de construir indicadores e programas de melhorias com base no AGH, que é o aplicativo de gestão hospitalar do próprio Hospital de Porto Alegre. E a desvantagem diz respeito à demora nesse processo dos módulos
e a falta de adequação à realidade individual. Cada hospital tem suas diferenças e precisa de um módulo diferente e não aceita usar o mesmo módulo. E a conclusão disso é que, como o Rodrigo falou, a verba do REUF, do Programa de Reestruturação, é repassada independentemente do hospital aderir ou não à EBSER. Ele recebe essa verba. E aí, não aderir à EBSER significa o quê? Significa que eu não vou repor minha mão de obra via EBSER. Eu vou continuar com os meus contratos com fundação, porque eu não posso parar de ter funcionário. E quem não aderiu, né? O que vai fazer? A EBSER é a única solução, correto, Rodrigo? É a única solução para repor essa mão de obra. E aí, o hospital que opta por não aderir vai continuar na ilegalidade? Então, a resposta foi assim: ó, o hospital pode até resistir, mas não por muito tempo. A fase atual que a gente percebe dos hospitais universitários federais, só para concluir, e que foi investigada por mim, e que não permitiu que eu tirasse conclusões mais exatas do meu ranking, diz respeito ao atual momento de mudanças organizacionais. E eu imagino que logo essas mudanças serão mudanças operacionais. E aí fica a pergunta, né? Os hospitais universitários federais se tornarão instituições de saúde de excelência e a população estará mais bem cuidada? Né? Então, é uma reflexão aí para essa mesa. E os agradecimentos à FAPESP por ter financiado esse projeto. Agradecimento à CAPES por ter me dado bolsa por 2 anos, bolsa de pós-doutorado por 2 anos. Agradecimento à Escola de Engenharia de São Carlos por me aturar lá por 10 anos também. Né? A EBSER pelo apoio, pelos contatos, o Rodrigo foi muito parceiro nesse processo. Ao Simpep pelo convite, professor Enzo, amigo. E ao UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, Campus Lagoa do Sino, que é onde eu estou atuando hoje. Tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês e desculpa se eu passei um pouquinho o tempo.